Obrigado, Gilberto. Obrigado aos outros colegas. Obrigado a presença de todos. Meu nome é Douglas Uber, eu sou tecnologista aqui no INPE, na divisão de satélites e sensores meteorológicos. Tenho atuado junto aí com a equipe Big BDC. É uma alegria estar aqui. Aí essa sessão final eu vou conduzir em conjunto com o Renan Marujo, né, que falou do Sentinel agora há pouco, e vai ser uma etapa, uma sessão bem prática, né, que a gente vai tentar agora, de fato, explorar como é que a gente, né, conecta os dados, né, vocês viram as apresentações, são vários dados que a gente tem, imagens de satélite, né, seja de órbita polar, geoestacionário, dados de modelo. Esse é o caráter da Big, né, integrar esses dados numa base mais comunitária e unificada. O Gilberto acabou de apresentar o BDC Lab, né, esse ambiente computacional rodando aqui na infraestrutura do INPE, no Parque Computacional aqui em Cachoeiro Paulista. E aí a gente vai aqui, de fato, tentar explorar, né? Então a gente deu o nome aqui de acesso a dados geoespaciais na plataforma Big BDC através de APIs. E aí eu vou conduzir em conjunto com o Renan, né? Então, antes de passar para a parte prática mesmo, eu queria falar um pouco sobre o stack, né? Que vocês perceberam durante as apresentações, o pessoal chegou a comentar alguma coisa sobre. Então, a gente tem que ter em mente, quando a gente está tentando organizar essa base de dados, né, heterogênea, uma etapa muito importante é como é que a gente organiza esses dados, né, e o conceito de catalogação desses dados, muito ligado ao metadado desses dados que são produzidos, né? Que eles compartilham essa característica geoespacial e temporal, né? Então são dados espaço-temporais, geoespaço-temporais. E aí a gente está adotando, nesse momento, né, como o padrão para catalogar esse dado, uma especificação aberta do mundo de geoinformática chamada STAC, né, que é Spatial Temporal Asset Catalogs. Né? É uma especificação aberta, ela define alguns conceitos, são 4 conceitos simples, como é que a gente organiza os dados. E o interessante é que, além desses conceitos, ela também especifica o modo que a gente se comunica com esse catálogo, né? Então, um protocolo de comunicação, como a gente explora esses catálogos. Esse seria o STAC, né? Que é esse padrão de catalogação. Então, a gente trabalha com 4 conceitos simples, né? O conceito de catálogo, que é um grande grupo de coleções. Cada coleção, ela agrupa dados similares, né, que são, por exemplo, imagens obtidas por um satélite específico, um sensor específico, né, ou um modelo específico, né. E as collections, elas são compostas por diversos itens, e aí a gente já, no item, a gente está identificando uma localização espacial em um timestamp, né, uma data, né. Então a gente, né, especifica isso no item, né? Então a gente tem vários itens dentro de uma coleção, e cada item ele é composto por vários assets, que são os ativos, que de fato são as informações geoespaciais, que são os arquivos, né? Geralmente a gente trabalha com os arquivos, né, que todo mundo aí conhece como NetCDF, um GeoTIFF, um CSV, são os nossos ativos que estão nesses conjunto de itens, né? Então com isso, a gente consegue criar, né, voltando naquele slide que o Gilberto apresentou no começo, a gente consegue criar um protocolo de comunicação, né, e um padrão de armazenamento que seria esse BDC Stack, né? Então, ele abstrai um pouco as coleções de dados, que são diversas, e a gente pode crescer isso à medida que o tempo vai passando. Então, a gente tem vários outros dados no INPE que a gente gostaria de catalogar nesse padrão, né? Então a gente pode crescer esse catálogo com essa unidade aqui, né, esse meio, essa interface meio aqui, que eu posso, a partir de aplicações diversas, me comunicar com o catálogo. Então o Stack Browser que roda no navegador, ele está consumindo esse padrão Stack. Então ele se comunica com as coleções a partir dessa interface, né? O Datacube Explorer, que é uma aplicação final, também, né, usufrui dessa especificação para listar as coleções, explorar os dados, né, como o Terra Collect, que é uma outra. E o interessante é que a gente pode programaticamente se comunicar com esse catálogo usando linguagens scripts, né? Então a gente está tendo
o aumento da abstração dessas linguagens de scripts. Hoje, muita gente já é capaz de desenvolver seu software utilizando Python e R, e aí a gente consegue programaticamente acessar ou consultar esse catálogo e começar a obter, né, os dados que estão catalogados. Isso é muito interessante, a gente vai ver isso na prática, né? Então, aqui, só para a gente fechar esse conceito, né, eu gosto de trazer essa imagem, porque a gente tem aqui diferentes, né, no total, que são 109 pessoas, muita gente tem problemas em áreas específicas, quer fazer uma análise, uma pesquisa, e o combustível são os dados, né? Então, a gente tem que encontrar dados, analisar, processar, né? E eu coloquei em tracejado aqui que, geralmente, esse caminho aqui, ele não é tão padronizado, a gente tem dificuldade de encontrar, e o Stack vem para tentar resolver isso, né? Então, a gente cria um caminho, né, mais abstrato, e que a gente consegue colocar em prática, que aí a gente passa a saber da existência do catálogo. Tem um catálogo Stack hoje sendo divulgado e disponibilizado para a comunidade. Então, a gente quer explorar algumas coleções dentro do meu problema específico, né, dentro desse catálogo, e aí eu recupero itens, fazendo uma consulta espaço-temporal. Então, eu estou querendo analisar uma região geográfica específica num tempo específico, né? Então, eu vou lá, busco itens dessa coleção, e aí eu posso começar, de fato, a encontrar os ativos, que são os arquivos que, de fato, têm a informação que eu estou interessado, e aí eu acabo chegando nos dados, né? Então, a abstração do Stack, basicamente, seria essa, né? Como é que a gente faz o caminho para chegar até os dados. E, como eu falei, a gente pode fazer isso de modo programático, né? Então, a ideia aqui, eu e Renan preparamos um notebook, né, que a gente vai executar no ambiente de ciência de dados, o BDC Lab. Lembrando que os notebooks que a gente disponibiliza e apresenta aqui nos Tech Talks, eles são código aberto, eles estão disponíveis livremente a partir desse repositório no GitHub do Brasil DataCube, Code Gallery. E qual que é a ideia? Aí a gente definiu algumas etapas aqui. Então, começando do zero, a gente definiu um evento que a gente quer dar uma olhada, né? Então, a gente já vai ter uma região geográfica e um período temporal, né? Aí a gente vai tentar fazer o acesso programático aos dados. Não vai dar para explorar todas as coleções de dados que foram faladas aqui, né? Mas aí eu separei algumas, que é a coleção do GOES, a coleção do Merge, a coleção do Sentinel-2, né? Então, a gente vai fazer o acesso programático a esses dados no contexto dessa definição desse evento que a gente está tentando explorar. E a gente vai fazer algumas leituras e processamentos e visualizações mais básicas, só para a gente entender como é que é o poder desse ambiente computacional. E depois a gente chega nas conclusões, a gente já vai caminhar para o encerramento, se tudo der certo, espero que sim. E é isso, né? Então, vou parar de compartilhar essa tela aqui. O interessante é que o Gilberto já me ajudou bastante, que ele já fez a demonstração do login, né, daquela página, né, do BDC Lab, mostrou que a gente pode ajustar as configurações de hardware que a gente vai utilizar nessa máquina que a gente vai estar alocado. Então, eu estou aqui com a minha conta logado nesse ambiente, o BDC Lab. Então, eu tenho aqui uma estrutura de diretórios, né, que é a minha home aqui nesse ambiente. Eu já fiz o clone desse notebook, né? Então, estou com ele aqui, aberto. Eu vou apresentá-lo aqui. Então, a gente deu o nome aqui de acesso a dados geoespaciais na plataforma Big BDC, em celebração ao Love Data Day aí com a Sociedade Brasileira de Computação, né? Então, aqui, o notebook é composto por células que têm comandos e scripts, e eu vou executar aqui de modo interativo com vocês. Então, a primeira coisa, a gente precisa se comunicar, a gente quer se conectar a esse catálogo, né? Então, a gente precisa de um cliente, ou do suporte para a gente fazer isso. Aí no Python existe um pacote chamado PyStack Client, que a gente consegue se comunicar com o catálogo, com catálogos stack diversos, né? Então aqui eu estou fazendo um import desse pacote, né? E aí a partir de um endpoint, então
cada catálogo stack ele vive numa URL, né, que é um endpoint que a gente chama. Então o do INPE ele está no domínio data.imp.br/bdc/stack/v1. Né, e a partir dessa classe aqui, ó, PyStack Client, eu consigo fazer um open a partir desse catálogo. Né? Então, ao fazer isso, eu estou me conectando ao catálogo integrado aqui do INPE. Vou esperar um retorno, deixa eu ver se rodou aqui. Bem, conectado. Então a gente se conectou nesse catálogo, né? Então essa é a interface que eu estava comentando que o Stack traz para a gente. Né? Então eu acabei de me conectar de modo programático ao catálogo geoespacial. Aí lembra que eu falei do evento, né? A gente está querendo olhar um evento, aí a gente separou aqui um evento que foi aquele evento intenso de precipitação que teve no Rio Grande do Sul, no final de abril, começo de maio de 2024. Foi um evento extremo muito grande, uma catástrofe mesmo climática. Né? Então a gente quer dar uma olhada nesse evento experimental, que a gente não vai fazer nenhuma análise muito elaborada, aqui é só explicar mesmo os caminhos, mas a gente teve em alguns dias uma quantidade muito grande de chuva, um acumulado de precipitação muito grande nesse estado. Né? Então a gente teve até estações aqui de pluviométricas em superfície, medindo, por exemplo, na cidade de Santa Maria, algo em torno de 230 milímetros de chuva, né, no dia 30 de abril. Né? Então a gente tem a região do Rio Grande do Sul e a gente tem esse período temporal que a gente quer dar uma olhada. Né? E qual que é a ideia? Aí eu e Renan planejamos a gente usar 3 coleções. Primeiro a gente vai usar os dados do GOES, né, que é esse satélite geoestacionário que está olhando a atmosfera, então a gente quer dar uma olhada como é que estava a atmosfera nesse momento, né, do dia 30 de abril, dar uma olhada nas nuvens, né? Depois a gente vai olhar um pouco da coleção do MERGE, que é aquele produto que o Alex mostrou, que é produzido aqui pelo Rosante, aqui no CPTEC, que ele estima a precipitação numa grade, numa imagem na América do Sul. Então a gente vai ver como é que foi o acumulado de chuva nesse dia, e depois a gente segue e tenta ver no Sentinel-2, que aí a gente já vai estar vendo a superfície, quais os impactos dessa quantidade enorme de chuva que aconteceu no estado nesse período. Né? Então, começando aqui pelas imagens do GOES, né, o Diego comentou, a gente tem vários canais espectrais, e cada canal desse ele tem uma aplicação específica. E todos esses canais eles estão disponíveis hoje para a gente trabalhar aqui nesse ambiente, né, no BDC Lab. Eu vou usar o canal aqui chamado... o canal 13, né, que é em 10.3 microns, que ele é muito usado para a gente observar esses sistemas precipitantes, nuvens. Então, eu estou mirando especificamente nesse canal. Né? Então, a minha ideia é buscar imagens desse dia. Então, no dia 30/4, eu vou pegar um período aqui de 11 a 18 TC, que compreende mais ou menos, são 7 horas de imagens, e eu vou fazer uma busca ao catálogo utilizando esse método search aqui, né? Então eu defino uma coleção de dados, tem uns passarinhos voando aqui atrás, e aí eu especifico um parâmetro que é o date time. Então eu estou fazendo uma busca dentro desse período, né? Então eu executar essa célula, eu fui lá no catálogo e fiz uma requisição, né? Falando assim, me tragam as imagens GOES 16 que estão catalogadas nesse período. Né? Então a gente tem aqui 43 itens, né, que foram catalogados, estão disponíveis. Aqui só criando uma lista com esses itens, né, e lembrar que cada item desse ele tem uma série de ativos. Né? Então a gente mapeou cada canal espectral do GOES é um arquivo netcdf. Então, se a gente for dar uma olhada no primeiro item, então eu tenho uma série de metadados aqui, né, incluindo um ID, um geometry e o conceito dos assets. Então, eu tenho de 01 a 16 e uma versão do canal 2 aqui em 1 km. Então, cada asset desse, ele é mapeado ele tem uma URL que identifica onde aquela imagem está armazenada. Né? Então, como eu estou interessado no canal 13,
né, que é o nosso asset B13, né? Então eu posso listar aqui, e aí eu fiz uma consulta simples, eu descobri aonde estão as imagens do período armazenadas, né? Nessa consulta bastante simples aqui, via o padrão stack. Então é isso que a gente está ganhando ao construir um catálogo integrado dessa forma, né? Então a gente tem o asset, que é um arquivo netcdf, no caso do GOES, né? Os outros coleções podem ter arquivos diferentes, né? O que a gente tem que pensar é que a gente sabe onde ele está armazenado e a gente precisa de mecanismos para a gente ler o dado, né? Então, se for um GeoTIFF, a gente vai ter que buscar suportes para ler um GeoTIFF. Se for um netcdf, eu estou usando aqui um pacote chamado netcdf4, né? Então, depende do asset que você tá trabalhando, né? Então, eu li aqui a imagem, ó. Então, eu já consigo aqui saber uma série de metadados, né, do GOES, desse dado do GOES, né? Inclusive, eu sei que existe uma variável chamada CMI, é onde os pixels que forem imagiados nesse canal 13, eles estão armazenados, né? Então, eu posso, inclusive, a partir desse comando aqui, ó, acessar essa variável. Então, eu tenho algumas informações aqui, como, né, o NoData, né, a dimensão, né, dessa imagem, né, no caso do GOES para os canais de 2 km, é 5.424 pixels por 5.424, né? Então, a gente começa a explorar os ativos, que são os arquivos que, de fato, têm os dados geoespaciais que a gente está interessado, né? Aí, a partir desse comando aqui, né, eu posso ir lá e extrair, né, a matriz de pixels que está armazenada nesse netcdf, né? E com a vantagem que eu estou alocado numa máquina que está aqui na infraestrutura digital e computacional do INPE, então eu elimino a necessidade de download para minha máquina local, né? Então essa é a vantagem da gente estar processando o dado no mesmo sistema que ele está armazenado, né? Então, de fato, eu fui lá, li os pixels, e aí agora eu tenho uma matriz de pixels, né, de 5.000 por 5.000 pixels, mais ou menos, né? Isso em memória da máquina que eu estou alocado, né? Então, basicamente, eu poderia fazer qualquer operação com essa matriz utilizando o Python. E aqui eu estou fazendo um plot simples, né, que é... Vocês lembram que o Diego mostrou aquele full disk, né? Então, a gente está tendo acesso às matrizes de pixel imagiados pelo GOES, né, naquele evento do Rio Grande do Sul, às 11 UTC. Então a gente já percebe aqui, ó, uma certa nebulosidade aqui na região sul, né, e tal. Mas esse é o plot mais básico que a gente pode fazer. E como a gente está trabalhando com dados geoespaciais, é interessante que a gente faça, a gente quer fazer uma visualização do tipo mapa. Então a gente quer pegar essa matriz e geolocalizar ela onde ela foi obtida e imagiada na Terra. Então a gente aqui trabalha, eu não vou passar pelos códigos, mas a gente trabalha com o conceito de sistema de referência espacial, projeções cartográficas. Então a gente tem uma projeção específica para os dados do GOES, que a gente chama de projeção geoestacionária. Então, utilizando o Python, eu consigo aqui criar essa projeção, né? Aqui, interessante que, né, até a gente que está trabalhando no dia a dia, antes a gente acabava usando muito o netcdf, a biblioteca, e aí agora a gente já está conseguindo trazer aqui métodos mais eficientes. Então eu já estou conseguindo usar um Xarray para ler o dado do GOES, fazendo um recorte por uma janela geográfica, né? Então esse método aqui eu estou definindo que agora, em vez de abrir o netcdf inteiro, eu vou conseguir passar o URL e uma região geográfica. Então eu vou trazer só a região que eu estou interessado, né? Então eu estou chamando aqui de OpenGOES Image. E no fim, a gente construiu aqui, ó, um método chamado Visualize, né? Aqui são vários códigos para a gente fazer visualizações do tipo geoespacial, né? Do tipo mapa. Mas basicamente, eu construí uma função aqui que eu consigo fazer a visualização de um item que eu acabei de trazer do stack lá, né? Então, ao rodar isso, eu defini essa função, e aí perceba aqui agora, eu consigo fazer uma visualização mais simples, ó. Então eu passo o item para ela e quero ver a banda 13, por exemplo, né? Então vou rodar aqui. Então eu vou lá, já estou com essa matriz em memória, mas eu fui lá, li de novo. Por quê? Eu quero agora fazer uma visualização mais elaborada um pouco, né? Então eu construí aqui, agora eu sei, ó,
o sistema de referência espacial, eu consigo geolocalizar essa imagem e ter uma noção melhor, né, espacializada dessa imagem, onde ela foi. E aí, de fato, a gente percebe aqui que no sul existe uma grande nebulosidade, que é um complexo de nuvens aqui. E aí eu coloquei uma legenda também, ó. Nesse canal a gente está medindo temperatura, né? Então, temperatura de brilho, que a gente pode abstrair que se aproxima a temperatura do que está sendo imagiado. Então, regiões frias a gente está representando como branco, regiões quentes com preto nessa escala de cinza, né? Então, as nuvens aqui, elas estão numa região mais fria, né? E enquanto a superfície aqui, os oceanos, estão numa região um pouco mais quente, né? Então, a gente começa a interpretar esse dado. Beleza, a gente quer dar uma olhada na região sul nesse momento, né? Então a gente consegue definir uma região geográfica, né, para a região sul, para o estado, né? E de fato eu vou fazer a visualização agora mais concentrada nesse estado, né? Aqui eu estou definindo umas localizações de interesse, só para a gente ter uma ideia, que é o município de Santa Maria, o município de Porto Alegre. E aquele método meu que eu construí, Visualize, ele consegue ir lá e plotar esses pontos de referência. Então perceba que ao fazer isso, eu fiz a leitura apenas dessa região, então foi muito mais rápido, né? Então aqui eu tenho o primeiro item, que é das 11 horas, o TC do dia 30/4/2024. Então a gente percebe essa condição atmosférica aqui, né? Então a gente tinha de fato precipitação. E a ideia aqui é só a gente explorar um pouco e ver como é que a gente pode, né, a partir desse canal, descobrir coisas que estavam acontecendo, né? Como é que era a estrutura desse sistema aqui, né? E aqui eu estou plotando o último item que eu tenho em mãos, né? Então aqui já são 6 da tarde, 6 UTC, né? Então esse aqui é das 11 UTC, 6 UTC, e a gente percebe que o cenário aqui, esse sistema precipitante, ele ficou estacionado nessa região aqui, né? E aí vamos seguindo, né? Então aqui eu usei uma escala de cinza, né, para fazer a visualização, só que a gente pode fazer isso de uma forma mais inteligente, utilizando o mapa de cores para destacar algumas regiões, né? Então, como eu estou com a matriz de pixels em memória e tenho acesso a ela, eu posso explorar isso, né? Eu posso construir aqui uma paleta de cores. Essa aqui é uma paleta mais clássica que o pessoal usa para ver as estruturas dessas nuvens, né, que a gente vai destacar temperaturas frias, né, com cores aqui indo, por exemplo, aqui no rosa, e vai indo do azul até o vermelho, porque aí a gente consegue, de fato, dar uma olhada como é que era a composição desse conjunto aqui de nuvens, né, utilizando uma paleta. Aqui, ó, né? Então a gente já tem um outro tipo de visualização, fazendo tipo um realce, né, e destacando temperaturas, né? Então se a gente for ver aqui, ó, a gente tem essa região aqui, e agora eu já converti para Celsius também, né? Fiz essa conversão para ficar mais fácil para a gente entender aqui a unidade que a gente está acostumado a usar, né? Então essa região rosa aqui, ó, são regiões muito frias, né? Então geralmente aqui a gente tem esses topos de nuvem muito frios, né? A minha área não é meteorologia, tá? Eu estou falando aqui coisas bem simples, mas a ideia é mostrar o quanto que a gente pode explorar desses dados só com a visualização, né? Então, nesse horário aqui, que era as 14 UTC, foi onde a estação do CEMADEM mediu o maior volume de chuva, né, nesse dia. E aí a gente percebe que aqui, perto da região, além desse sistema muito grande, a gente tem regiões muito frias aqui, que a gente pode ver por essa legenda, né? Então esse era o cenário atmosférico lá, visto pelo canal 13, né? O Diego comentou sobre a resolução temporal do GOES. Como ele é um satélite geoestacionário, ele tem uma resolução temporal muito alta, então ele tem imagens a cada 10 minutos. E a ideia aqui, como eu estou com esse período de 7 horas, eu não quero olhar só um tempo específico, eu quero ver a animação, como é que aconteceu a evolução desse fenômeno ao longo dessas 7 horas, né? Então, esse trecho de código aqui, eu estou fazendo a extração da matriz
equivalente ao estado lá do Rio Grande do Sul, para as 41 imagens que eu tenho, que eu descobri com aquela consulta destaque, né? Então eu acabei de fazer isso, né, em tempo de palestra aqui, né, e agora eu vou usar o Matplotlib com o módulo de animação para dar uma olhada. Então eu vou animar, cada frame vai ser uma imagem com daquele timestamp, né? Então a gente vai dar uma olhada como é que aconteceu, né, das 11 às 16 a evolução dessas nuvens. Então eu estou renderizando aqui, ó. Está um pouquinho mais lento que costuma ser, mas nada exagerado, né? E do mesmo modo, quem quiser também fazendo as perguntas aí, pô, no chat, a gente vai trocando uma ideia aqui, é bem tranquilo e mais informal mesmo, tá? Aí, cadê? Aqui. Então, a partir do suporte do Cartopy, junto com o Matplotlib, estou usando coisas simples aqui, eu consigo ganhar um player aqui, eu consigo dar um player. Então, a gente gerou a animação do GOES, né, visto o canal 13, para esse período que a gente está analisando no Rio Grande do Sul. Então, percebo que, de fato, esse sistema ficou estacionado aqui, né? Então, nessas 7 horas, a gente percebe também que ele ganhou intensidade algumas horas aqui com topos mais frios, né? Então, é um exemplo como é que a gente pode explorar esse ambiente, né? É um exemplo simples, mas que a gente construiu essa visualização aqui com vocês, mostrando o ambiente BDC Lab e o Stack trazendo esses dados para a gente. Beleza. Então a gente já viu o GOES. Agora a gente quer dar uma olhada com o MERGE. Lembra que a gente tem um produto que estima precipitação utilizando dados de satélite e dados de observação, né? Faz essa composição, descrito no trabalho lá do Rosante, e a gente está catalogado aqui. Então, do mesmo modo, eu vou usar a mesma função de busca, só que agora eu vou buscar em outra coleção chamado PREC-MERGE dele, que é o dado diário, usando o date time das 34, dia 30 de abril de 2024. Né? Então, do mesmo modo, agora eu já estou conectado no catálogo, eu falei assim, agora me dá os dados do MERGE aí para o dia 30/4. Né? E eu encontrei 2 dados. Né? O que significa? Né? O MERGE ele acumula a precipitação das 12 UTC do dia anterior até as 12 UTC do dia presente, vamos dizer assim. Né? Então, quando eu pedi do dia 30/4 de 2024, ele trouxe o acumulado que foi das 12 UTC do dia 29 ao dia 30 e do dia 30 ao dia 1º. Então, a gente pegou duas observações do MERGE. Né? Então, se a gente for ver aqui, a gente tem de fato, ó, do dia 30, né, então, e do dia 1º. E o legal dos itens é que a gente consegue, por exemplo, dentro de property, saber o start date time, ou seja, assim, quanto que esse dado começou a ser criado, né? E o end time, quanto que ele terminou de ser criado. Então a gente sabe que foi das 12 UTC do dia 29 às 12 UTC do dia 30. Né? Então a importância do metadado é fundamental, né, para a gente trabalhar com os dados. Né? Então eu construí aqui um método que eu vou conseguir lá pegar esses arquivos MERGE do mesmo modo. Eu tenho assets para ele, né? Então tem um merge dele aqui que me aponta onde está esse arquivo. Né? No caso do merge diário, desculpa, o dado é GRIB2, né? Já não é netcdf mais. Né? Mas não é problema, a gente vai saber ler esse dado e extrair as informações necessárias lá. É isso que eu falei dos assets. Como os assets não tem padrão, a gente tem que saber o tipo de asset para a gente buscar as ferramentas, as funcionalidades que nos permitem extrair essa matriz. Né? Então eu fui lá, trouxe esses dados aqui para a minha área, esses 2 dados do merge, e do mesmo modo eu vou usar o X-Array aqui para abrir essa matriz do merge. Né? Eu trouxe para a memória aqui, então eu tenho 2 tempos, né? A matriz do merge tem mais ou menos 1000 por 1000,
pixels, né? Se eu não me engano, a resolução é 11 quilômetros, alguma coisa assim. Então a gente está com essa matriz em memória, né? Aí do mesmo modo, eu queria fazer também um mapa de cores, né? Para a gente dar uma olhada. Então a gente tem uma matriz que está medindo milímetros, né? Então eu tenho milímetros acumulados naquele período, né? Então aqui estou indo do 0 a 250. E aí vamos dar uma olhada aqui no método também de visualização, que eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente ele também trabalha com um pouco com Cartopy, faz um mapa e plota a matriz do merge, para a gente dar uma olhada nessa... O que o merge está dizendo que aconteceu nesse dia, né? Então aqui eu tenho o acumulado merge do dia 30 do 4 a dia 1º do 5, né? Então percebam que aqui na região de Santa Maria, ó, a gente teve um acumulado muito grande de chuva aqui, né? Tá bem na ponta aqui, mas na casa, né, de 200, pela legenda aqui, 250 milímetros. Né? Aqui no oceano aqui, eu acho que pode haver uma superestimativa porque a gente não tem estações, né? Mas enfim, não vou entrar nesses detalhes que não é a minha especialidade. Mas de fato a gente tem aqui no continente, né, na região aqui de Santa Maria, um acumulado de 250. Então perceba, eu fui lá, busquei os dados do GOES, vi stack, processei aqui com vocês. Fui lá, trouxe o dado do merge, né? E poderia trazer outros dados, e aí eu vou passar para o Renan, ele vai trazer os dados do Sentinel, né? Mas pensar que esse catálogo, à medida que ele cresce, eu tenho mais dados, eu posso, inclusive, ir aumentando essas análises que eu estou fazendo, utilizando esse caminho mais padronizado e unificado. Né? Poderia aqui explorar os dados do Topodata, não sei, pode ser em alguma análise, seria interessante. Os dados, né, que o Diego Chagas apresentou também, de climáticos, enfim, as possibilidades são infinitas. Aí eu vou passar para o Renan, e aí ele vai explorar os dados do Sentinel. Beleza? Só aproveitar para responder uma pergunta, Douglas, né? O Tommy, ele perguntou aqui se tem algum limite para rodar algoritmos no BDC via processamento nos servidores, ou pode usar à vontade. No BDC Lab, a gente não tem restrição, né, do tipo, do formato, né, que ele perguntou aqui a respeito dos Jupyter Notebooks. É só o código que você desenvolver mesmo dentro do Jupyter, mas você pode fazer um código .python, pode rodar um R, a gente já viu gente até que rodou Julia dentro do linha de comando direto, né, Bash, Shell, você consegue rodar também, não tem nenhuma limitação com respeito ao tipo do formato que você vai executar ali. A grande vantagem é que já tem um monte de biblioteca incorporada ali, né, do meio Shell para facilitar esses processamentos. Isso é importante falar também, né? Eu estava executando o notebook usando esse kernel Python GeoSpatial, que o BDC Lab já entrega. Então eu não me preocupei em instalar o PyStack Client, o NetCDF4, o Xarray, o Matplotlib, o Cartopy. Esses pacotes, por default, eles já vêm instalados dentro desse ambiente, desse kernel. Né? Isso é uma vantagem, então eu já não preciso me preocupar mais com a configuração. Né? E a questão do poder computacional é isso, a gente pode ajustar também, mas sempre existe cota, limite, sim, mas como a gente pode expandir dado a infraestrutura do INPE, né? E essa é a vantagem também de estar num ambiente aqui dentro do Instituto, onde a gente tem controle sobre ele. Vai lá, Renan. Contigo. Beleza. Então, dando continuidade, né, agora a gente vai fazer uma breve revisão da parte de busca dos dados usando o Sentinel-2. A descrição dos dados a gente viu um pouquinho na apresentação mais cedo, né, do dia. Aqui é interessante a gente mostrar, né, a gente vai fazer uma breve aplicação usando as bandas do visível, então do azul, do verde, do vermelho. Nessa tabela a gente vê que são bandas que têm 10 metros de resolução espacial. E o Sentinel-2, ele tem bandas com diferentes resoluções espaciais, então tem de 10, de 20, de 60. A gente vai usar aqui na nossa aplicação a coleção reflectância de superfície, que é o produto L2A,
Mas só lembrando que existe o produto cubo de dados, que ele já tem essa questão da resolução espacial, tudo padronizado, então tudo com 10 metros. Então, caso você fosse utilizar alguma banda que não fosse essas do visível, você precisaria fazer uma reamostragem desses dados. Então, uma breve revisão, né, o Douglas mostrou como que a gente faz para acessar um dado através do stack. Então, a primeira coisa que a gente faz é criar uma conexão com esse catálogo. Então, aqui nesse caso, a gente está usando o cliente do PyStack Client, apontando para a URL do catálogo do INP. Aqui tem uma variável com um bounding box da região de Porto Alegre, que é afetado pelas enchentes em 2024. E esse cliente, né, do Stack, o Douglas mostrou ali que ele buscou algumas imagens passando um bounding box como parâmetro para fazer a busca. Geralmente você vai ter um shapefile, você vai ter um geopackage da sua área de estudo, e é legal que esse cliente aqui também, ele aceita a geometria ser passada como parâmetro para fazer essa busca. Então você pode buscar extraindo essa geometria do seu shapefile ou definindo a geometria na mão, como eu coloquei aqui nesse exemplo, e passando para esse cliente stack fazer a busca usando essa geometria. Nesse exemplo aqui eu deixei comentado essa parte só para falar para vocês, porque a gente vai fazer a busca por esses dados usando uma outra funcionalidade, que é passar o tile que a gente tem de interesse da região. Então, no caso dos dados Sentinel-2, eles são disponibilizados em uma grade regular, né, para todo o globo, que é a chamada MGRS, e essa grade ela tem algumas células, que a gente nós chamamos de tiles, e para esse exemplo específico, a gente quer as imagens do tile que tem essa nomenclatura aqui, 22JDM. E a gente pode passar alguns filtros dos metadados dessa coleção. Então, aqui, por exemplo, existe uma extensão do Stack que chama EO, que é de Earth Observation, e ela tem um campo chamado Cloud Cover. Então, a gente consegue filtrar as imagens do catálogo por meio da quantidade de nuvem presente nela. Então, aqui, por exemplo, esse LT50, ele está buscando por imagens que tenham menos do que 50% de nuvem nela. Então, se eu executar essa célula, ele vai fazer essa busca para a gente. E aqui eu coloquei para ele mostrar quantas imagens ele encontrou. Então, ele mostra aqui 3 imagens. Se eu colocasse que eu quero imagens com menos de 10% de nuvem, e fizesse essa busca, né, de acordo com esse período que eu passei aqui de 2 semanas, ele não encontrou nenhuma imagem. Se eu liberasse nela para pegar qualquer quantidade de imagens, ele já acha 7 imagens. Então, para esse exemplo, eu já dei uma olhada prévia nessas imagens, então eu vou deixar 50% para a gente pegar uma imagem livre de nuvens. A gente pode ver quais imagens estão disponíveis aqui como resultado dessa busca. Então, aqui ele encontrou 3 imagens, né, dentro desse período. Então, a gente vai olhar uma imagem depois da enchente, que é a do dia 6/5/2024, e uma imagem antes da enchente, que é do dia 21 de abril de 2024. Então, estou só colocando esses itens aqui nessa variável do item da pré-enchente e o item pós-enchente. E como o Douglas mostrou, né, os itens eles são compostos pelos assets, e esses assets a gente pode acessar os arquivos que esse item tem. Então, essa coleção específica aqui do Sentinel-2 L2A, ela tem um asset que chama TCI, que é o True Color Image, que é um arquivo TIFF, ele está no formato COG, né, o Cloud Optimizer GeoTIFF, e ele é um multiband, então um único arquivo com múltiplas bandas. Nesse caso, ele tem as bandas dos canais RGB, né, as bandas do visível, já em um único arquivo TIFF. Então vai ser bastante útil para a gente fazer visualização desses conjuntos de dados. Aqui está sendo criado uma função chamada readRGB, e essa função ela usa um pacote principalmente, que é o raster.io. O raster.io é um pacote Python para trabalhar com dados matriciais, então com dados rasters. E um ponto bastante interessante do formato COG que a gente adota para diversos dos nossos conjuntos de dados é que, como a gente mencionou na apresentação, ele pode ser buscado só
alguns pedaços da imagem, eu não preciso obter a imagem inteira. E no Raster.io existe uma classe chamada Window, que ele me permite justamente passar esse recorte da região para buscar só esse pedaço. Então, essa função aqui, readRGB, ela já está preparada para abrir um conjunto de dados, pegar a coordenada dele, né? Então, aqui vai ter uma conversão do WGS84, que a gente passa ali um lat long para fazer a busca, para a projeção do dado, extrai o window, né, da coordenada que a gente passa, então vê quais linhas, quais colunas da imagem são referentes àquelas coordenadas, e vai fazer a leitura dessas imagens só desse pedaço que a gente está passando, que a gente quer buscar. Então, para as 3 bandas que esse arquivo tem. Então, do vermelho, do verde, do azul. Nessa função aqui, ele empilha essas 3 imagens, então fazendo uma matriz com mais dimensões. E aqui a gente aproveita já para tirar um percentil, né, os outliers dessa imagem, por exemplo, os 2% menores valores e os 2% maiores valores, para melhorar o contraste, para visualizar essa imagem de uma forma mais nítida. Então, é feito esse recorte de 2%. Então, essa função readRGB, a gente vai passar um link, né, uma URL da imagem, uma região de interesse, vai ser feita a leitura só desse pedaço, e ele já vai fazer esse empilhamento e essa remoção desse percentil para a gente. Então, aqui, por exemplo, a gente pode pegar a imagem pré-enchente para fazer essa leitura. Então, nessa variável TCI pré-href é o link que veio a partir do stack, e nessa variável é a região que eu defini ali para a nossa área. Então, ele trouxe aqui essa imagem, com a Matplotlib ele já faz esse plot para a gente consegue ver a região antes da enchente. E a gente pode fazer o mesmo passo para uma imagem pós-enchente. Então, ele está fazendo aqui a busca pelo dado, e como eu passei o window, eu não preciso baixar os 200 megas inteiros, né? Que cada banda dessa imagem ela tem ali aproximadamente 200 megas. Então, como o window é um pedaço menor dessa imagem, é só uma fração, ele faz o carregamento desse pedaço menor, então é muito mais rápido. Então, aqui a gente consegue ver essas 2 imagens que foram feita a leitura aqui usando o Raster.io. E aqui embaixo, eu quis trazer para vocês também um outro serviço que a gente tem, que é o Tile Map Service, que é um serviço que a gente pode usar uma URL, né, que a gente tem esse dado, e tirar proveito dessa estrutura do COG para fazer uma visualização rápida desse conjunto de dados. Então, aqui está sendo utilizado o Folium, que é um pacote Python para mapas interativos. Poderia usar o Leaflet, né? Tem várias, ou OpenLayers, tem várias opções que a gente pode usar para fazer esse tipo de mapa. Aqui está sendo, então, centralizado esse mapa na região ali de Porto Alegre. Está sendo criado esse mapa. E aqui, ó, eu estou criando 2 camadas. Uma camada que é um pré-enchente e um pós-enchente. E eu passo um link, né, desse serviço do TMS, e a gente complementa esse link com a URL do nosso arquivo COG que veio a partir do stack. Então, aqui eu poderia colocar qualquer outra URL de dados servidos pelo INPE. Então, e não precisa necessariamente ser uma imagem do Sentinel-2. Posso colocar uma imagem do Cibers WPM, que tem uma resolução espacial mais fina. Eu posso colocar qualquer dado COG que a gente disponibiliza ali do nosso acervo. Então, aqui está sendo criada 2 camadas, né, uma pré e uma pós. E o Folium, ele me permite colocar um botão aqui para ativar e desativar a camada. Então, a gente consegue aquelas 2 imagens que eu mostrei ali em cima, que eu fiz um recorte usando o Raster.io, aqui a gente está fazendo uma visualização diferente usando o TMS. Então, a gente consegue fazer essa visualização mais dinâmica. E um ponto bastante interessante também do COG, ó, se eu der um zoom out nessa imagem, vocês conseguem ver que ela vai carregando de forma bastante rápida essas regiões que eu não tenho visualizado aqui.
Isso porque um arquivo GeoTIFF, né, ele pode ser organizado em pirâmides de visualização. E essas pirâmides, elas não precisam, elas não têm a resolução nativa do dado. Então, você consegue obter uma reamostragem do dado original para fazer essa visualização rápida. Da mesma forma que se eu der um zoom em uma região, vocês notem que ele vai refinando essa imagem que a gente busca, porque aí ele está buscando os blocos menores dessa imagem. Então, isso é uma estrutura é uma característica que a gente tem presente nos dados GeoTIFF, e o COG, ele tira proveito, né, o Cloud Optimizer GeoTIFF, tira proveito dessa organização de pirâmide para fazer essas requisições, de modo que a gente busque só o que está tendo interesse de fazer essa visualização. Então, aqui, só voltando para nossa área da enchente, a gente pode navegar de forma dinâmica usando esse tipo de visualização aqui. De material que a gente tinha preparado para hoje, era isso. Gostaria de reforçar que a gente tem um repositório no GitHub, que tem diversos outros tutoriais, então, dos diversos serviços e aplicações. Alguns a gente acabou não colocando aqui, né? Mas a gente tem um serviço que faz extração de séries temporais, tem um serviço que faz extração de trajetórias de uso e cobertura da Terra segundo diferentes projetos, tem uma ferramenta para extração de métricas fenológicas e diversas outras ferramentas aqui ao longo dos tutoriais desse repositório. E a gente tem a página do Big Tech Talks. Deixa eu só resgatar o link aqui. Bom, Big Tech Talks Inc. Que a gente tem os diversos Tech Talks que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos. Então, aqui a gente coloca todos os episódios anteriores, o episódio de hoje, inclusive, ele entra aqui nesse acervo também para ser disponibilizado com vocês. Muito obrigado, vou passar a palavra ao Gilberto. Se alguém tiver alguma dúvida também, a gente fica à disposição aqui. Obrigado, Renan. Bom, olha, a gente tem tempo para responder perguntas, ter algum tipo de interação. Por favor, quem quiser levantar a mão aí e perguntar, eu estou vendo bastante gente conhecida, Adriane Calabone, o Marcelo Maranhão está aí também, o Serginho está aqui também, Sérgio Cruz. Por favor, gente, tem alguém levantou a mão ou não? Não. Eu não sei como é que ele apresenta, o Diego. Será que está bloqueado, pessoal? Ah, não. Tá. Lidiane. Patrícia Campos tinha perguntado aqui se a gravação vai ser compartilhada, né? Ela vai para essa página do Big Tech Talks e o mesmo canal de disponibilização dos outros Tech Talks, essa apresentação vai ficar disponível lá. Isso. Bom, então... Gilberto, Oi. Lidiane Salgado levantou a mão. Por favor, Lidiane. Você pode abrir o microfone dela lá, o Diego. Oi, bom dia. Bom dia. Vocês me ouvem bem? Perfeitamente. Tudo bem. Eu sou estudante de mestrado da UENF e lá eu faço o programa, eu participo do programa Clima e Energia e eu estou começando a elaborar a minha dissertação e eu vou precisar utilizar as imagens de satélite. Eu sou geógrafa. Eu quero fazer um mapeamento da superfície do território de Armação dos Búzios. E eu fui ouvindo vocês, né? O meu professor orientador, ele também é do INPE, José Ricardo. E eu gostaria de uma recomendação de quais imagens, de quais satélites eu posso recorrer para poder ter a melhor visibilidade. Eu quero fazer uma análise do espaço urbano para poder pensar medidas de adaptação e mitigação para territórios que podem ser usados para uma agricultura regenerativa, por exemplo, para fazer um centro de reflorestamento,
participar também, né, mapear as áreas onde a restinga deve ser preservada, porque elas diminuem o impacto das ondas sobre aquela área costeira. Então, eu quero fazer esse estudo dessa superfície, né? Então, eu queria saber quais são os melhores satélites, talvez. Eu não sei nem fazer essa pergunta direito. Ótimo. Eu vou deixar essa pergunta para o Eimar, para o Édipo, que estão aqui. Aí o Édipo, o Eimar, Renan também, vocês podem responder, por favor. Obrigada. Bom, acho que nesse mapeamento numa escala que você está mencionando, né, com certeza você vai fazer bastante uso aí das imagens do Cibers 4A, né, da câmera WPM, que já tem uma boa resolução ali de 2 metros, né, e também do Sentinel. Então, acho que são os 2 satélites ali que você, nessa escala aí, com certeza você vai fazer bastante uso, tá? Acho que é isso. Obrigada. Lidiane. Oi. Você está aqui ainda, né? Deixa eu só compartilhar com você. Eu posso compartilhar a tela aqui, o Diego, se me permitir? Né? Se você entrar aqui nessa página... Vou pegar a conectação que seja boa. Vou pegar aqui pelo conectação, vamos dizer que seja... Acho que tem um som que vazou aí. Lidiane, se você entrar nesse link que eu mandei aí no chat, ó, você vai ver a descrição, né, em mais detalhes dos satélites, né? E você vai conseguir entender um pouco mais sobre a resolução, os produtos, quais são as bandas espectrais que você tem da parte multiespectral, do que você tem da pancromática também, tá? E aí eu acho que talvez fique mais claro também por onde você pode começar essa sua seleção de dados. O Marcos Adami também está online. Não sei se o Marcos também quer complementar a resposta que o Eimar já deu. Não, só adicionar que é importante também usar bastante a questão de séries temporais para fazer esse mapeamento, né? Pois, como ela falou, acredito que a restinga seja muito influenciada pela questão da variação, tanto da própria altura do nível do mar, né? Pode influenciar isso, até onde o mar atinge, para começar a mapear a partir de onde tem a restinga. É só a restinga ou tem mangue também? As forças da onda, exato. Tem que ver como é que ela se comporta, né? Então, as séries temporais pode te ajudar bastante a delimitar esse perímetro da sua área, onde você, a partir da onde você tem a ocorrência dessas vegetações. Diego, você consegue liberar a Lidiane para responder? Não sei se ela... Só um momentinho. Gilberto, eu liberei todos os microfones. Beleza. Lidiane, se quiser interagir com o Eimar e com Tá bom. Eu salvei aqui o link que você colocou, né? E também eu vou fazer isso, eu vou acessar essas... Eu salvei várias fontes, né, para eu acessar depois, e vou fazer essa experimentação. Eu sou geógrafa, mas eu não tenho tanta experiência com o geoprocessamento, com essa ferramenta. Não sei como vou baixar esses mapas para poder anexar. Então, eu acho que esse é o pontapé mesmo. Obrigada. E é isso, assim, agora é o grande trabalho, né, de fazer as verificações da superfície, porque eu vou ter que verificar o que foi desmatado, né, deve ter que fazer algum tipo de legenda também. Então, acho que eu tenho um grande trabalho aí pela frente. Joia. E no link que o Renan colocou do Big Tech Talks, você vai encontrar os vídeos das outras edições também. Tá. Aí é mais tempo dedicado a cada conjunto, então talvez o Tech Talks que seja mais próximo do que você está procurando é o terceiro, que fala dos dados do Sentinel-2,
Tá. Ali eu acho que ele está mais concentrado nessa linha que você está procurando, de como é que você usa, como é que você acessa os dados. São imagens de superfície também que estão sendo trabalhadas na resolução de 10 metros, tá? Uhum. Então, acho que a parte de séries temporais também, né, Renan? A gente falou sobre a parte de séries temporais, como é que você usa o serviço de séries temporais, então tem é bem mais aprofundado ali, tá? Entendi, tá bom. Obrigada, Gilberto. Eu, Leidiane, outra coisa, como você está começando, né, eu sugiro assim até que você faça um contato inicial com esses produtos, né, do Cibers e do próprio Sentinel, até fora do ambiente da Big. Você pode entrar no site ali, baixar uma data específica, por exemplo, e fazer o primeiro contato, ver a questão do contraste, ver o comportamento de cada uma das bandas, você começar a sentir o dado antes de ir para o ambiente do programação aqui da plataforma, entendeu? Tá. Aí você pode usar o QGIS, o TerraView, qualquer aplicativo desktop desses, para poder baixar e ter uma cópia local na tua máquina para você consultar a qualquer hora, sem depender do ambiente nosso. E aí você depois, a segunda etapa, que aí você vai começar a mexer com séries temporais, aí já faz sentido você estar usando a plataforma. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Nada. Acho que tem mais uma mão levantada aí, Diego. Perfeito, pode abrir o microfone. Está liberado para todos. Hugo, pode, por favor. Oi, olá, bom dia. Bom dia. Se escuta bem? Sim, perfeito. Bom, parabéns por la exposición de todos. Mi nombre es Hugo, eu sou de Peru, eu sou convidado externo, mas eu recebi esse convite para essa exposição porque eu estudei o mestrado em Rio, na UERJ, e eu agora estou trabalhando aqui em meu país, na Universidade de la San Cristóbal de Bomanga, e eu sempre fui interessado em este tipo de pesquisas e imagens satelitales, el Sentinel, de radar também. E bom, eu queria perguntar se essas imagens estão disponíveis para qualquer usuário. Eu tenho que ter, não sei, um acesso especial, talvez para ingressar, descargar ou fazer pesquisas sobre isso. Ou também como é a parceria, se eu, por exemplo, se eu estou interessado de, não sei, de fazer alguma investigação ou alguma pesquisa com a INPE, eu como posso fazer, ou na verdade eu não estou tanto relacionado com las regras que tem, bueno, la INPE e todo isso, mas eu também, quando fiz mi trabalho de pesquisa no mestrado, utilizei dados da INPE e por isso eu agora estou interessado e mais que eu estou trabalhando aqui e quero fazer pesquisa sobre isso. Mas não sei se está bem, meu português creo ainda está ruim, está mal. E bom, quisiera que me absorvam essas dúvidas, por favor. Obrigado. Okay. Eu estava respondendo o chat aqui. Tá. Então, o ambiente ele é todo aberto para parte de dados, né? Você pode usufruir dessa infraestrutura tanto externamente para poder fazer as pesquisas, né? Como também pode usar o ambiente acadêmico. Eu tinha colocado aqui no início da apresentação um e-mail que é o data.suporte@inp.br. Eu vou colocar aqui de novo, né? Você pode contactar a gente também por esse endereço, que aí a gente
pode ver o seu caso específico, se você quer usar o ambiente do BDC Lab acadêmico para desenvolver alguma pesquisa aplicada usando o acervo de dados que a gente tem aqui no INPE, né? Então, é uma possibilidade, tá? A outra questão que você falou de colaborações, aí ela entra numa seara que é muito mais específica, assim, a gente tem que entender exatamente o que seria a demanda dessas colaborações. Então, se você quiser depois, a gente pode conversar sobre isso também, tá? Não sei se alguém quer complementar alguma coisa, Eymar, Simone, mais alguma mão levantada? Não. Tinha mais uma pergunta que você já colocou aqui no chat, né? A questão da geração de embeddings. A gente só começou a discutir isso, viu? Acho que quem que perguntou isso foi o Marcelo Maranhão, né? A gente está só começando a discutir o assunto, ainda não tem nada operacional realizado ainda no ambiente, tá? Bom, pessoal, se vocês tiverem mais perguntas também depois, por favor, mandem para aquele e-mail do data.suporte@impbr, né? Eu queria aqui agradecer os palestrantes aqui do dia, né? Simone, muito obrigado, Édipo, Diego Chagas, Douglas, Alex, o Rafael e o Fabiano não está aqui, mas está representado pelo Paulo, o Renan, Diego Souza, o Eymar, né? A Karine e o Rafael que estavam aí também na abertura do evento, né? Naquele e-mail também do data.suporte, vocês podem também pedir para incluir vocês na lista que a gente manda, né, para vocês saberem de novos eventos também, tá? Não sei se você tem facinho aí, Renan, o link daquele formulário que a gente tem de inscrição. Vou pegá-lo aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui também. É uma outra possibilidade boa também de vocês ficarem sabendo de novas edições aí. Eu colei ele aqui no chat. Joia. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, tá? Um ótimo final de semana. E amanhã todo mundo torcendo aí pela seleção, né? Começa a Copa pra gente, né? Então, um grande abraço para todos aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado pelo. Obrigado, pessoal. Obrigada. Pode parar.